da tira em quadrinhos. Pra frente é que se anda. Leia em dupla com seu colega, atire em quadrinhos abaixo e reflita sobre as questões. Não é necessário registrar. Pra frente é que se anda. 2 de dezembro de 2018. Esta foi a publicação deste quadrinho. Olho para frente, porque ninguém vive de passado, mas também é necessário olhar para trás e chegar à etiqueta marota que insiste em ficar para fora da roupa. Logo abaixo desse quadrinho tem alguns questionamentos. E aí, a primeira pergunta é: quem é a personagem do texto? A personagem do texto, lembram dela? A Pro falou dela lá na segunda-feira, na nossa atividade de português, na nossa última atividade, na atividade 2A. Ela é a Maria Joaninha Cascudo. Ela é a tia do Tuta, o Tatu. Lembra dela? Quando a Joaninha diz que olha para frente, o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que ela está olhando o futuro, né? Que ela é uma pessoa visionária, ela olha, ela observa, ela pensa no futuro. Vocês reparam nas expressões faciais da Joaninha? O que acontece com os olhinhos dela a cada quadrinho? Isso tem a ver com o que ela está demonstrando sentir? Com certeza, né? Ela está pensando que ela tem que olhar para o futuro, mas ao mesmo tempo o olhinho dela está virando para ela olhar para trás. Mas será que é para o passado que ela está olhando? O passado, e essa é a próxima pergunta: o que significa viver de passado? Fica lembrando das memórias antigas, né? Tem gente que só fica pensando no passado, lembrando do passado. Ai, como era antes, antigamente eu fazia assim, eu fazia assado, e não pensa na frente, lá no futuro, né? Fica pensando, se as coisas fossem como era antes, né? As coisas não são como era antes, a gente vive num novo tempo, então a gente tem que pensar no futuro, de hoje para frente, de hoje para amanhã, para daqui uma semana, um mês, um ano, né? E pensar no futuro. Assim a gente pode programar melhor a nossa vida. Qual é a próxima questão? Qual é a graça da tirinha? Quais as intenções da autora ao brincar com as expressões viver de passado e olhar para trás? Na verdade, o que acontece, né? Ao mesmo tempo que ela está falando olhar para frente, ela está querendo que a gente pense no passado. Mas o que acontece? Tem uma etiqueta nas costas da Joaninha. Ou seja, também é importante não esquecer das coisas que nos incomodam lá atrás, né? Que está na etiqueta, por exemplo, né? A etiqueta pendurada, ela esqueceu de tirar a etiqueta. Tem um duplo sentido aí nessa pergunta, né? E a próxima? Quais efeitos o uso das reticências provocam no texto? Então, as reticências, ela quer dizer que existe uma fala anterior e uma fala posterior, né? Que há reticências quer dizer que tem uma continuação, certo? E depois coloca, após a discussão em dupla, socialize com todos da turma. Então, você pode conversar com seu professor no Classroom amanhã sobre isso. Tudo bem? A seguir, aproveite trazer algumas imagens de quadrinho. Essa é a Mafalda, lembra da Mafalda? Olha só, eu trouxe uma imagem, um quadrinho, a Mafalda se tomando banho na banheira, esfregando o braço, esfrega o outro, esfrega as costas, o pé, e aí ela se seca, pega a toalha, seca seu braço, seca seu corpo, e no final ela fala assim: nisso não há diferenças de classe. Todo mundo tem que se resignar a ser seu próprio faxineiro a vida inteira. Então não adianta, né? O banho é necessário, não tem jeito, tem que tomar banho todo dia e tem que se cuidar. E não tem outra pessoa que tem que fazer isso para você. É você que tem que se cuidar, cuidar do seu corpo.
Esse é o primeiro quadrinho. Mas o que eu queria que vocês percebessem é que vocês vejam toda a fisionomia da Mafalda, né? Olha, será que ela está gostando de fazer o que ela está fazendo? Né? É importante que a gente perceba no quadrinho que o quadrinho, mesmo que ele não tenha um, um, um balãozinho, que nem tem esse aqui embaixo, mas ela está passando uma informação só com a fisionomia dela, né? Só com o que ela está fazendo, com a expressão corporal, facial, ela já está apresentando para nós uma ideia. Vamos seguir, vamos ver os próximos. Olha, por exemplo, este quadrinho. A gente tem aí um gato, né? A dona do gato toda carinhosa com o gato, abraçando o gato, pegando o gato ia, se defendia. Acho que ele não estava gostando muito, não. E aí ele se afastava dela e ela continuava apertando. No final, olha só o que aconteceu. Então, nesse quadrinho não tem nenhum balãozinho, né? Nenhuma informação, a não ser a expressão do rosto dela, a expressão do gato. Se a gente conseguir perceber, ó, esse aqui o gato já não está se aguentando mais de tanto aperto, tá pedindo socorro quase, praticamente, que ele não está querendo mais abraço, mas ela insiste, ela aperta e olha só o que acontece com ela, né? Então, tudo isso, toda essa ideia, toda essa imagem é importante, né? Um quadrinho seguido do outro com muitas expressões faciais de todo um movimento dos personagens. Olha só esse do Calvin. Eu decidi que quando eu crescer eu quero ser um milionário. Bem, você vai ter que trabalhar duro para conseguir R$ 1 milhão. Não, eu, eu não. Você vai. Eu? Eu só quero herdar o dinheiro. Ou seja, o Calvin tá só a fim de receber a herança do pai, né? Porque quem tem que trabalhar e se tornar um milionário é o pai. Ah, esse Calvin, vou te contar um negócio, viu, Calvin? Esperto você. A expressão do Calvin e do pai do Calvin traz para nós realmente muitas informações. Olha como o pai do Calvin presta atenção no que ele está querendo dizer. E aí ele para de fazer o que ele estava fazendo, ele para, coloca o rosto sobre a mão, parado em cima da vassoura. De uma hora ele volta a faxinar, né? De repente ali a varrer o capim, tirar as folhas. E o Calvin continua conversando, mas olha só a cara do pai quando fala eu, né? Olha a expressão facial. Realmente todas essas expressões nos traz mais ainda uma veracidade, uma intenção, uma mais sentido ao texto, não é? Agora imagine sem essa cara, sem essa fisionomia, só os balões. Com certeza não seria a mesma história, não é? Então, os balões, o rosto dos personagens, a fisionomia corporal e facial faz muita falta quando não acontece, quando não tem os balões, né? Quando tem os balões é importante. Quando não tem balão, é muito mais importante ainda, né? No caso daquele outro slide do gato com a menina, por exemplo, não é? Olha só mais uma. Esse aqui é o Garfield. Alguma coisa interessante lá fora? Depois que eu entrei? Nada. O Garfield ele é muito convencido, muito. Toda a história dele, ou ele tá falando de comida, ou ele é super convencido mesmo. Então, alguma coisa lá fora, nada. Depois que eu entrei, tudo que é importante está aqui dentro. Mas é um convencido esse Garfield, né? Olha só, que convencido. Olha a cara desse aqui quando ouve o Garfield falar que nada lá fora tá mais importante do que ele aqui dentro, não é? Olha a expressão facial dos dois. É muito legal esse Garfield. Vamos a mais uma. Este é o Armandinho. Carrinho é de menino e boneca
é de menina. Como assim? O Armandinho respondeu. Lá em casa, minha mãe dirige e meu pai que me cuida. Isso aqui é para a gente pensar um pouquinho a respeito, não é? E na atividade 3B, está falando o seguinte: leia em dupla as tiras em quadrinhos selecionadas pelo professor e analisem em recursos gráficos presentes. O uso da pontuação, dos balões e expressões, além das características dos personagens, e registre no quadro abaixo. Espaço em branco, a gente vai registrar algumas coisas importantes. A Pro vai colocar aqui e aí você vai colocando pausa para poder copiar ou para você escrever o que é importante para você, tá bom? Então vamos lá. Com relação às expressões. Então a gente vai falar sobre as expressões. A expressão facial e corporal dos personagens é muito importante, tanto quanto há balõezinhos e principalmente quando não há, para que o leitor compreenda os sentimentos, pois assim a história tem ainda mais sentido para o leitor. Então, quando a gente estava lendo, né, todas as expressões e percebendo, porque quando a gente não lê só letras, né, e palavras, a gente lê expressões faciais. Então, quando a gente estava ali lendo aqueles quadrinhos, a gente foi percebendo as expressões faciais de cada um deles, não é? Agora a gente vai falar sobre os balões. Os balões fazem parte do quadrinho para sinalizar os personagens que estão falando. Então, é importante que a gente mantenha os balões para poder também expressar em forma de palavras o que está se falando, mas não necessariamente é tão necessário no quadrinho. Vocês viram que as expressões faciais também nos trazem informações, mas o balãozinho é muito importante também. Assim como as pontuações são essenciais na leitura de qualquer texto, não é? Desta maneira, o leitor reconhece o sentido que ele tem. Então, se a gente deixa de colocar pontuação em um texto, em qualquer texto que seja, com certeza ele vai perder o seu sentido. E a gente, enquanto leitor, não vai reconhecer quais são as falas e quais são as pontuações, e aí perde totalmente o sentido do texto. Então, a expressão facial e corporal, os balões e as pontuações são de extrema importância nos balõezinhos, seja em histórias em quadrinhos, que são as mais longas, sejam em balõezinhos, certo?